dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia conhecido lá nos Estados Unidos e nomeado aí pelo presidente Donald Trump como Dia da Libertação. Então a gente vai voltar aqui com vocês a falar mais um dia aí da nossa novela, do nosso episódio de novela Tarifa Fatal. Então a gente vai contar para vocês o que se espera desse dia que vão ser anunciadas as tarifas, o que o Donald Trump falou e não falou em relação a isso, quem que deve responder esse tipo de até provocação mesmo de Donald Trump. Então isso tudo está ali no mercado internacional, está mexendo com as bolsas do mundo todo e a gente vai passar nesse assunto com vocês. Mas tem também outros assuntos bem importantes aqui do Brasil, porque saiu a pesquisa Quest e a gente precisa também entender o que o brasileiro está achando da nossa economia. Então a gente vai repercutir a parte de economia da Quest aqui com vocês, já trazendo também alguns assuntos que a gente sempre traz, como por exemplo, inflação por extrato de renda. Então hoje saiu, na verdade hoje não saiu, mas hoje eu vou contar para vocês como ficou a inflação por extrato de renda, porque uma coisa está muito ligadinha com a outra, viu? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte de comida, e agora eu me esqueci, mas é algo assim, não é? Vamos lá, não vamos perder tempo então, porque hoje o programa está muito completo e muito complexo, então vamos logo para a agenda, porque a gente tem muita coisa que já saiu aqui também. Saiu pesquisa mensal da indústria, então já confirmando que o PMI, o índice dos gerentes de compras, tinha mostrado para a gente, a indústria ela deu uma patinada em fevereiro. Eu nem vou trazer esse dado hoje, vou trazer amanhã para vocês, saiu às 9 horas da manhã pelo IBGE, e a indústria aqui recuou 0,1, ficou bem perto da estabilidade, mas já é importante a gente ter esse dado em mente para amanhã a gente trazer os detalhes para vocês. Saiu também o IPC-FIP aqui no Brasil, 5 horas da manhã, bem cedinho, já a medição de março, então aqui um olhar um pouco diferente da inflação medido pela FIP. Também temos aí o relatório ADP de vagas de criação no setor privado nos Estados Unidos. Só para vocês entenderem aqui, tá? Um paralelo não tão justo, mas que dá para fazer é que o ADP é como se fosse o nosso CAGED e o payroll é como se fosse a nossa PNAD, tá? Então o ADP ele mostra só a criação de vagas do setor privado lá nos Estados Unidos. E se tem uma grande expectativa por todos esses dados de emprego, porque tem muita incerteza em relação à condução de política monetária. Ontem o relatório JOLTS ele veio até um pouco abaixo do esperado em relação às criações de vagas em todos os setores. O ADP deve detalhar um pouco mais, mas a grande estrela esperada é realmente o payroll, porque é o relatório mais completo de todos e que aí traz renda, traz salário por hora e tudo isso vai também ajudar a conduzir a decisão de política monetária dos Estados Unidos, que está muito nebulosa justamente por causa desse fator laranjão Donald Trump que a gente tem por lá. 11 horas da manhã, agorinha, também sai dado de indústria nos Estados Unidos, então encomendas à indústria de fevereiro, mas não para por aí, porque a gente tem mais coisa nessa agenda que está bem recheada hoje. Temos dirigentes do Banco Central falando durante a tarde, então já vou adiantar, antes de passar aqui a página para vocês, já vou adiantar que tem dirigentes do Banco Central falando hoje à tarde e a expectativa não é sobre o que eles vão falar, porque vai ter um evento sobre inteligência artificial na economia. Por mais que isso seja um assunto importante, sim, o que estão buscando nessa fala do Philip Lane aí é justamente o que ele vai falar sobre a própria condução de política monetária que eu estava falando agora e que está muito nebulosa. Daqui a pouquinho saem os estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxas de utilização das refinarias, semana até 28 de março nos Estados Unidos. E aqui no Brasilzão tem fluxo cambial semanal sendo divulgado às 2h30. Então aqui dessa parte da agenda, dessa segunda parte da agenda, o Philip Lane deve ficar mais no radar justamente porque hoje é um dia muito importante em relação à economia global, em relação a essas políticas tarifárias e possíveis guerras comerciais que podem decorrer daí. E aí, qualquer notícia que fale também da condução de política monetária, porque uma coisa está bem ligada à outra, também vai ganhar relevância. Então a gente deve ter esses dois assuntos, inclusive deve se esperar que ele fale alguma coisa em relação a isso também. Pode ser que não fale, mas a expectativa é sempre essa.
Então a gente tem uma agenda hoje um pouco mais devagar aí na parte da tarde, mas com a fala do Philip Lane em destaque. Já no fim da tarde, quem fala é a Adriana Kugler, que vai falar também sobre expectativas de inflação e política monetária. Aí sim, a diretora do Fed vai direto ao assunto, não vai falar sobre outro assunto. Então esse dado aqui mais para o fim da tarde, já perto do fechamento, pode ganhar relevância ainda mais quando ele vai acontecer. Porque vai acontecer depois da expectativa do anúncio lá em relação, nos Estados Unidos, em relação às tarifas comerciais. Às 9h30 tem PMI composto de serviços de março no Japão e também tem PMI composto de serviços de março na China. Então, dados aí que também podem ganhar um pouquinho de atenção, mas que só vão refletir aqui amanhã. Então, hoje, eles saem depois do fechamento do mercado. E também tem durante o dia emplacamentos de veículos de março. Então, como eu falei, uma agenda hoje que deve ganhar esse protagonismo dos dirigentes e diretores do Fed, então eles devem ficar um pouco mais na centralidade. Mas o que está se falando muito e não se fala aí em outra coisa é justamente as tarifas nos Estados Unidos. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque primeiro a gente vai falar do nosso Brasilzão. Então vamos vir aqui para o Brasil e vamos ver o que saiu na Quest, porque teve aumento na desaprovação do presidente Lula. E a gente vai entender do lado econômico e não tanto do lado político, embora para mim uma coisa não ande longe da outra, uma está sempre de mão dada com a outra. O que está impactando? O que o brasileiro está sentindo em relação à economia e por que não tem essa percepção de melhora? Esse é um assunto que a gente sempre trata aqui. Não vai ser a primeira vez e não vai ser a última vez que a gente vai falar disso com vocês, porque por mais que a gente tenha ali um cenário melhorando no Brasil, então tem um PIB crescendo, a gente tem um desemprego em queda, a gente tem todos esses dados macroeconômicos de forma geral melhorando. A gente pode começar a ter um ou outro patinando agora por conta da taxa de juros, por conta da desaceleração da economia. Mas no ano passado eles foram muito bem. Então o desemprego ele caiu bastante, a gente teve aumento da renda, mas temos um desafio ali com a precarização do trabalho. Então esse já é um ponto que a gente precisa pensar. Outro aspecto que vem aí melhorando de forma geral é o PIB que vem crescendo. Então o crescimento do Brasil aí nos últimos 2 anos não foi ruim. Só que as pessoas não sentem essa melhora. E eu convoco Maria da Conceição Tavares aqui e parafraseio ela com muita homenagem, porque a gente não cobre PIB. Então, o PIB ele precisa crescer e ele precisa chegar às pessoas, ele precisa ter capilaridade, porque senão as pessoas não vão sentir mesmo essa melhora. E aqui a gente não está falando de macroeconomia, a gente está falando de indivíduos, a gente está falando de microeconomia, basicamente, como as pessoas sentem todos esses dados. Porque falar de dado macroeconômico, a gente está falando de dado geral. Então, a inflação ela pode estar ali 5,06%, o desemprego pode estar ali na casa dos 6%, a gente pode ter tido uma renda aumentada. Mas será que a percepção das pessoas nas suas vidas individuais melhorou? E é justamente isso que a Quest está mostrando e que a gente vai detalhar um pouco com vocês, passando tópico a tópico aqui, pergunta por pergunta deles. Então vamos para a primeira pergunta aqui que eu vou colocar na tela e a gente vê em relação ao mês passado como é que mudou aqui. Nos últimos 12 meses, qual sua expectativa em relação nos próximos... esse acho que é o último, né, gente? Então... Vamos passar para o primeiro aqui, vou até pegar, que é em relação à economia, mas vamos de emprego então, que emprego é bem interessante, eu acho muito interessante o dado de emprego, porque está mais fácil ou mais difícil conseguir um emprego hoje do que estava há um ano. A gente vê o desemprego caindo, o desemprego ele caiu bastante, mas as pessoas acham que está mais difícil de conseguir emprego. De 45 na última pesquisa para 53 nessa, então 53% dos respondentes acham que está mais difícil conseguir emprego. E em relação aí a ficar mais fácil, saiu de 43% para 35%. Ficou igual e não souberam responder ali, estão com 6% embaixo. O que eu queria pegar é o mais difícil, porque por mais que você tenha empregos, e eu acho que esse é o ponto principal, a gente tem uma taxa de emprego baixa no Brasil. A gente não fala aí em termos econômicos de pleno emprego aqui no Brasil, não. Mas a gente tem uma taxa muito baixa de desemprego no Brasil. E quando a gente tem essa taxa baixa de desemprego, a gente precisa ver a qualidade desse emprego. Porque é o que está aí na tarja, A gente não quer só emprego, a gente quer salário, emprego de qualidade, a gente quer um emprego digno, a gente quer que seja ali um emprego que não tenha subutilização, então aquele emprego que a pessoa trabalha, mas trabalha menos horas do que ela gostaria. Então você tem sim uma taxa de desemprego baixa, mas qual a qualidade da formação dessas vagas? Qual a qualidade da formação desses empregos? Como é que está o salário desses empregos?
A gente está retomando a renda sim, mas retomando a renda paulatinamente. Ao mesmo tempo, a gente vai ver daqui a pouquinho, a inflação continua pressionando o bolso dos brasileiros de menor renda no Brasil. E a gente sabe que as menores rendas são a maior parte da população. Então, se você tem, sim, você consegue um emprego, mas você não consegue o emprego que você gostaria de ter com o salário que você gostaria de ter. É tipo de risco de liquidez, gente. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês conhecem risco de liquidez? Risco de liquidez é o seguinte, você consegue vender as coisas. Então, você consegue tornar aquilo líquido, mas não necessariamente você vai vender pelo preço que você gostaria e na hora que você gostaria. Se você vende na hora que você gostaria, talvez você venda por um preço menor. E a mesma coisa acontece com a força de trabalho. Não necessariamente você vai conseguir um emprego do jeito que você gostaria, com as horas de trabalho que você gostaria, com a escala que você gostaria também. Então, por mais que você tenha essa coisa de, tá fácil conseguir um emprego, mas que tipo de emprego? A gente sabe que a gente tem uma precarização do trabalho muito grande aqui no Brasil. Esse é um desafio da informalidade que a gente tem que combater. E a gente também sabe que quanto mais desorganizado o setor, quanto mais você desmonta essa classe trabalhadora e coloca ela ali como CEO de si mesmo, como uma pessoa que é ali fruto, a sua remuneração é fruto do próprio trabalho, que é o que está muito por trás dessa informalidade, dessa precarização do trabalho, essa pessoa nem se vê enquanto classe trabalhadora para lutar pelos seus direitos. Então, a gente precisa entender também que tipo de emprego que a gente está formando no Brasil. E talvez essa insatisfação que aparece aqui na pesquisa não seja em relação a vagas de emprego, mas vagas de emprego que elas trabalhariam, ou vagas de emprego que tenham as condições boas ali, as condições que se espera daquelas vagas. Então, eu acho que esse é um ponto que começa a pegar. Está mais difícil realmente arranjar emprego aqui no Brasil, sendo que o nosso desemprego vem caindo? Talvez não. Mas individualmente para as pessoas, talvez esteja mais difícil alcançar o emprego que elas gostariam de estar trabalhando. Eu acho que esse é o pulo aí que a gente tem que pensar em relação a emprego, porque pensando em dados macroeconômicos mesmo, será que esse desemprego chega às pessoas da forma que elas gostariam? Então essa taxa baixa chega realmente da forma de trabalho que essas pessoas gostariam de estar trabalhando, ou elas estão ali se precarizando de alguma forma para ter alguma renda no fim do mês e conseguir pagar, por exemplo, a cesta básica, né, que vem consumindo 60% da renda das pessoas, né, de um salário mínimo, se a gente for pensar assim. Então, todos esses pontos precisam ser levados em consideração porque indicadores macroeconômicos nem sempre refletem a nossa percepção individual das coisas, porque justamente a gente não vê melhora na vida. Então, a renda do brasileiro está aumentando, mas será que a minha renda aumentou? O desemprego caiu, mas eu estou no emprego que eu gostaria trabalhando as horas que eu gostaria de estar trabalhando? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar aqui em relação ao emprego. Mas vamos seguir para as outras perguntas para a gente não perder muito tempo aqui só numa pergunta. Então, o preço, esse aqui é indiscutível, né? O preço dos alimentos nos mercados. Aí subiu, caiu, ficou igual, não respondeu. Então, no último mês, então a gente está olhando nesse último mês. E, gente, os preços subiram no último mês. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que a inflação impacta diferentes estratos de renda e não tem como falar que não subiu o preço dos alimentos, nem no último mês e nem nos 12 meses. Eles subiram sim. E agora imagina um brasileiro indo lá no mercado, aí ele compra um café que nem é de tanta qualidade assim, ele compra aquele pó de café que é mais torrado do que qualquer coisa, que tem tudo que é coisa ali no meio, ele paga R$40 num pacotinho de café. Ele vai falar, ele vai olhar para isso e vai falar, não, subiu, por isso que 88% das pessoas têm essa sensação. Ah, Débora, mas a inflação está controlada ali, um pouquinho acima da meta, em 5,06%. Tudo bem, a inflação está controlada em 5,06. Mas se a gente olha o grupo de alimentos, ele vem pressionando. Então, se a pessoa vai lá comprar um pacote de café e paga R$40, vai comprar um ovo, paga mais de R$20, ela vai começar a ver que talvez no mês seguinte o pacote de café subiu de novo, os ovos subiram de novo. E aí vem todas aquelas medidas um pouco atabalhoadas para tentar reverter isso, de imposto de importação, que não vai melhorar tudo isso. Vem a Selic aí achatando mais a economia, tentando desacelerar a economia, mas que não vai resolver o problema das pessoas no preço dos alimentos do mercado. E a gente sabe que o brasileiro, principalmente brasileiros de menor renda, gastam mais a sua renda, mais o seu orçamento familiar em itens básicos. Então, vai comprar ali, né, óleo de soja, vai comprar café, vai comprar ovo, que foram alimentos que nos últimos 12 meses penalizaram as rendas mais baixas.
Então, assim, quando a gente olha Brasil, a gente precisa entender também que a gente tem uma disparidade de renda enorme e que a concentração da renda, ela está entre as rendas mais baixas. E a inflação de alimentos penaliza justamente essas pessoas. Então, se você vai no mercado e cada vez o seu carrinho fica menor e você gasta mais, não tem como a percepção individual das pessoas melhorar, mesmo que o IPCA esteja em 5,06. Porque na compra, na cesta individual e em relação à renda dela, isso pesa. E aí que vem esse conflito do indicador macroeconômico e da percepção individual que a gente precisa pensar. Então esse é um aspecto super importante da pesquisa e que diz muito, né, sobre a popularidade do governo, porque se as pessoas vão no mercado e compram menos itens, elas vão sim achar que o governo está piorando para elas. Ah, mas cresceu 3,4%. Tudo bem, e esses 3,4% reverteram em quê no meu cestinho de compras? É isso que as pessoas pensam. Ah, eu vou na feira e está cada vez mais caro, olha o preço disso aqui. Então, é esse tipo de distinção que a gente tem que ter da análise macroeconômica puramente e de como isso se aplica à vida das pessoas. Não adianta ficar falando de dado macroeconômico se você não reflete a realidade das pessoas. Então, tudo tem que se traduzir, afinal somos economistas para isso, não somos tecnocratas também, aqui evocando Maria da Conceição Tavares de novo. Como é que a gente faz para melhorar a vida das pessoas e não só entregar alguns números? Então, a discussão econômica tem que ser essa e muitas vezes ela é deixada de lado. Mas voltando aqui, né, depois do desabafo, não é de se espantar que 88% dos respondentes acham que subiu o preço do mercado. Ah, mas no passado estava pior. Só que aqui é no último mês, a gente está perguntando de curto prazo. Talvez no passado estivesse pior mesmo, estivesse pressionando mais o bolso. Só que aí melhorou um pouco, deu um alívio e voltou a pressionar. E as pessoas falam, pô, nunca, né, aquela coisa, né, o trabalhador não tem um minuto de paz. Mas vamos continuar aqui, porque tem outros aspectos interessantes dessa pesquisa em relação à economia. Preço dos combustíveis nos postos de gasolina, no último mês, a mesma coisa, né, aumentou, ficou igual, não souberam responder. E 70% das pessoas acreditaram aí, né, responderam, na verdade, que subiu. E subiu mesmo, né? A inflação de combustíveis penalizou muito o IPCA, penalizou a inflação por extrato de renda, teve aumento, inclusive, em tarifas de trem, de ônibus, que as pessoas usam aqui no Brasil, não são só combustíveis. Então, assim, o transporte, de uma forma geral, também ficou mais caro nesse último mês. E por que ficou mais caro? Teve recomposição e aumento de alíquota de CMS, que ainda está refletindo nesses índices de inflação. A gente tem o etanol ficando cada vez mais caro, porque está mais favorável produzir etanol, ou na verdade produzir açúcar para exportar, do que deixar o etanol no mercado interno. E, gente, até parece que alguém que produz etanol, eu sempre brinco, né? Ah, o usineiro que vai produzir etanol, ele tem a opção de produzir etanol, tem opção de produzir o açúcar. Se o açúcar a gente tem um dólar mais alto, o preço do açúcar está subindo no mercado internacional. Vocês acham que ele vai vender o seu açúcar ou deixar aqui para o mercado interno para fazer etanol? Tepa, né? Eu sempre brinco. Então até parece, então não vai. Ele vai vender para o que dá mais lucro para ele. E a gente que lute aqui no Brasil. Então vai vender pelo que dá mais lucro, o que sobrar, se sobrar, deixa para etanol e ainda vende com uma paridade de preço que tem ali uma paridade com dólar. E aí o etanol fica mais caro, a gasolina que tem etanol fica mais cara. Então tudo isso também vai pesar no bolso. Ah, mas é o usineiro que está vendendo para fora. Tudo bem, só que as pessoas elas não querem saber, é o usineiro, não é. Elas estão vendo que está piorando a vida delas. E a pesquisa é sobre isso. O preço subiu? O preço subiu. E isso impacta diretamente na popularidade do governo. Porque se a pessoa também encheu o tanque com tantos reais, agora ela enche com tanto mais X reais. Então ficou mais caro, ela tem essa percepção e ela fala, legal, o desemprego caiu, mas eu estou pagando mais caro na gasolina. As pessoas pensam de forma individual, elas não querem saber o macroeconômico, o cenário de forma geral, elas querem pensar na vida delas. E eu acho que é isso que essa pesquisa deixa de lição para a gente, porque o próximo é sobre contas de luz. E a gente também sabe que conta de luz subiu pra caramba no último mês. Foi um dos principais fatores de pressão nos últimos índices de inflação, porque a gente teve o bônus de Itaipu num mês, no mês seguinte a gente teve o rebote disso porque esse bônus acabou. Então a gente tira esse efeito do bônus e vem um rebote enorme. Inclusive foi a conta de luz e o grupo habitação que mais penalizou também as rendas menores, porque o salário, na parte do salário, o percentual do salário que se gasta com alimentos e contas,
Quanto menor a renda, maior o percentual que se gasta com isso. Então, penaliza mais e a gente vai ver se der tempo daqui a pouquinho. E o que aconteceu com as contas de luz? Aqui subiu, mas até as pessoas sentiram menos a alta da conta de luz e água do que sentiram, por exemplo, dos combustíveis e dos alimentos, embora tenha subido bastante também. Agora, uma coisa que a gente tem que falar aqui, né? Até eu vou trazer um caso pessoal meu aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando. A Sabesp aqui em São Paulo, ela foi privatizada. E não achem que ela vai ser boazinha com vocês depois da privatização. Então, a conta de água, ela tende a ficar cada vez mais cara depois da privatização. E aí eu vou contar uma história para vocês. Eu moro num condomínio grande, tem muitos apartamentos. E a conta de água é o quê? Ela é rateada, né? Em condomínio, a gente tem a conta do condomínio e tem o rateio ali por cotas condominiais de cada um. E as pessoas, elas estão horrorizadas, porque a síndica já avisou, agora que a Sabesp, a Petrobras, Deus me livre, agora que a Sabesp foi privatizada, a gente vai ter um fim de um desconto que a gente tinha de grandes condomínios. Então, o que vai acontecer? A conta de água, se preparem, que vai ficar cada vez maior. E as pessoas, ai, nossa, que absurdo, a conta de água, não sei o quê. E aí a gente tem que lembrar, né? Quem que privatizou a Sabesp, quem que vendeu a Sabesp para o mercado financeiro ali marretando, né? Foi o Tarcísio Vende Tudo. Então, a gente precisa também, nesse caso, da água principalmente, a gente precisa falar sobre isso. Porque as pessoas pintam, né, o Tarcísio como, inclusive nessas pesquisas de mercado financeiro, ele sempre aparece ali como o preferidinho do mercado financeiro. A gente precisa lembrar do que ele fez de vender essa Sabesp para esse mercado financeiro. Então, não à toa ele é preferido do mercado financeiro. Mas a gente tem que lembrar que aqui em São Paulo privatizou a água, em outros estados brasileiros ela já era privatizada, um monopólio natural que não deveria estar na mão de ninguém, mas que está e que vai ser cobrado cada vez mais caro e pode, inclusive, deixar pessoas ali sem acesso, porque essas empresas privatizadas não querem saber se vai chegar esgoto e água para vocês. Elas querem que você pague a conta. Sem esse compromisso ali, elas querem o lucro, sem o compromisso com essa coisa do social e de quem tem acesso ou não. Então, a gente precisa falar sobre isso também, porque acaba batendo no governo federal, porque sempre bate no governo federal. Mas a gente precisa entender também outros aspectos em relação a contas de água, por exemplo. Luz, a gente teve a questão do bônus e aí sim tivemos aumento mesmo. E eu acho que tem mais um, né? Tem mais um de poder de compra, mas poder de compra seria uma síntese de todos eles, porque a gente já falou de água e luz, que são boletos, né, de forma geral aqui, já falou de alimentos, que acaba pesando muito no bolso, e falamos também de combustíveis. E aí, claramente, por conta de tudo isso, as pessoas percebem que o poder de compras dela diminuiu. Então, eu acho que a lição mesmo que fica da Quest e de outras pesquisas que podem vir é que as pessoas acham que a vida delas individualmente está piorando, por mais que os indicadores macroeconômicos estejam melhorando, porque nem sempre o indicador macroeconômico vai refletir a realidade das pessoas que estão ali no dia a dia. Então, uma renda, ela também é média. Um IPCA, ele é média ponderada. A gente tem que sempre lembrar disso. Então, por mais que a gente fale, a minha realidade é diferente aqui. Com certeza é. Mas a gente está falando de indicador macroeconômico que mede Brasil, cesta de consumo do Brasil. A sua vai ser completamente diferente mesmo. E aí, quando as pessoas respondem isso, elas pensam na vida delas e não no indicador macroeconômico. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa, assim, pensar e a gente precisa ter aspectos que combatam, sim, a inflação de alimentos. Não aumentando o plano safra, que é para agroexportador, não tirando imposto de importação. Vai dar subsídio para quem produz ali na agricultura familiar. Tem outras alternativas. A gente tem os estoques reguladores que vão precisar de um tempo para se formar, mas por que quando os preços estavam baixos já não começaram a pensar nisso? Agora não dá para formar estoque de café. Agora, né, o preço está lá nas alturas, se entrar comprando, pelo amor de Deus, mas não vai dar para formar. Mas outros estoques, será que já não dá para começar a ir formando? Então, são coisas que a gente precisa discutir, precisa trazer alternativas e que vão melhorar essa percepção. Eu acho que o que pode ter algum efeito nessa percepção é o imposto de renda. E aí, a gente vai ver quando isso caminhar, se caminhar, né? Porque tem gente já querendo jogar areia. Mas ainda nesse caminho aqui, seguindo por essa estrada, eu vou falar da inflação por extrato de renda, porque eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. Quando a gente pega aqui, eu até coloquei na minha tela, se vocês puderem passar aí para o pessoal em casa, a inflação por extrato de renda, ela ficou ali, né, se a gente pega o IPCA, ela ficou em 5,06. Então, o IPCA
ficou aqui é o relatório do IPEA, tá? O IPEA que faz esse estudo de inflação por extrato de renda. E o que ele mostra? Quanto que a inflação pesa em cada uma das faixas de renda que o IPEA divide. Então, pesa mais. Será que ela está pesando mais para as faixas menores? Será que ela está pesando mais para as faixas maiores de renda? A escadinha mais conhecida, que a gente sempre vê, é inflação mais pesada para as rendas mais baixas e ela vai diminuindo conforme a renda aumenta. Por algum tempo, a gente teve inflação mais alta nos estratos mais altos de renda, que não é o mais comum. E agora ela volta para essa carinha que a gente está mais acostumado a ver. Então, no ano, o IPCA ficou em 1,47 e em 12 meses 5,06. Aqui está cortado, o que tiver cortado eu conto para vocês, tá? A renda muito baixa, então para as pessoas que têm renda muito baixa, a inflação ficou em 42 e em 12 meses 4,88. Vejam que nos 12 meses, a renda muito baixa ainda está menor do que a média do IPCA. Só que conforme a gente vai subindo um pouquinho, 12 meses 5,07 aqui para rendas baixas, para renda média baixa 5,03, e aí a gente chega na renda média com 5,14. Por que teve essa alta de 5,14? Transportes, tá? Então os combustíveis pesaram muito e reajustes de matrículas de educação. Então isso acabou pesando muito nas rendas médias nesse último mês e ficou acima da média geral. Renda média alta 5,08 e renda alta 5,03 nos 12 meses. Agora olha que interessante aqui, eu vou mudar para vocês, para a gente poder ver por grupo. Opa, roteiro não, né? Aí não. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Senão vocês vão ver as besteiras que eu escrevo no roteiro, Deus me livre. Vamos lá, habitação, a gente tem ali habitação pesando muito para as rendas muito baixas. Então aqui a ordem é a seguinte, renda muito baixa, renda média baixa e assim por diante. Olha como a habitação pesou no último mês para as rendas baixas. 0,95, muito acima ali do IPCA, 0,85 para as rendas baixas, rendas médias baixas 0,73. Por que isso aconteceu no grupo habitação? E alimentos a gente também teve essa escadinha, mas não tão forte. Podem ver aí que não está tão forte a alta, apesar de ter tido alta. Por causa realmente da conta de luz. Então, conta de luz é uma coisa que pesa no orçamento. Conta, boleto, pesa no orçamento de pessoas de menor renda. Por isso a discussão da água. Por isso a discussão da privatização da luz também. Por isso toda essa discussão, porque uma empresa que tem o monopólio disso e só visa lucro, quando tiver qualquer reajuste aí, qualquer questão, vai pesar nas rendas menores. E olha a diferença da menor renda para a renda mais alta, 0,95 e 0,34. Então é disso que a gente está falando. E a gente ainda teve um fator aqui de passagens aéreas, que poderiam estar penalizando aqui mais rendas altas. Mas a gente vê que no mês de fevereiro, a inflação pesou mais para as rendas menores mesmo, porque o restante, o que a gente vê a escadinha ao contrário aqui, nesse caso é a educação. Mas no restante a gente vê a escadinha mais alta aqui para as rendas menores. E aí eu vou trocar de novo minha tela, porque em 12 meses isso é mais interessante. Olha em 12 meses como é que está o grupo de alimentação e bebidas, que é um grupo que envolve ali alimentação no domicílio, fora, que envolve alimentação e os grupos e itens de alimentação de forma geral. Então é aqui que estão os alimentos. Olha como ficou alimentos e bebidas para as rendas mais baixas, 2% de contribuição na inflação, 1,91 para a renda baixa, 1,72 para a renda média baixa, 1,42 para a renda média. Pensando que o brasileiro ele está basicamente nessas rendas, olha como penaliza o bolso das pessoas a alta dos alimentos. Então, aquilo que a gente estava falando da pesquisa está muito ligado com isso aqui, não tem como desassociar uma coisa da outra. Elas vão caminhar juntas porque a percepção das pessoas é justamente da vida individual. E na vida individual de uma pessoa que tem uma renda baixa, que consome boa parte da sua renda com itens de cesta básica e boleto, e aí entra aluguel, entra outras coisas, o que ela vai pensar? Pô, minha vida está piorando. Olha como a inflação me pega aqui. Olha como os alimentos estão pesando. Agora eu estou tendo que deixar de comprar um item. Então é isso que a gente precisa pensar. E aí, trazendo toda essa reflexão, eu quero convidar vocês para participar aí do nosso encontro, que vai acontecer, o encontro do Investidor Mestre. Vai acontecer agora uma aula aberta, e de grátis, uma aula aberta e gratuita com o Edu Moreira, no dia 15 de abril, que é uma terça-feira, 8 horas da noite. E aí vocês já sabem, Investidor Mestre eu não preciso nem falar, eu estou lá. Quem é do Investidor Mestre me encontra toda semana, fica 1h20 comigo lá, mas
é uma aula para vocês aprenderem nesse cenário que a gente tem de turbulência doméstica, turbulência internacional. Vamos tentar buscar aí não ser passado para trás, né? Então vamos tomar as melhores decisões, vamos conseguir pensar de forma aí racional com o nosso dinheiro, pensando assim, o que eu posso tomar de decisão? Porque aí vem o banco e te joga um caminhão de opções e não te explica nada. E aí você vai ter uma autonomia melhor para tomar essas decisões nesse cenário que tá uma bagunça. A gente, como eu sempre brinco, a gente toma café com uma notícia, vai dormir com outra econômica. Então, nesse cenário todo de turbulência, instabilidade e nebulosidade, a gente vai dar um farol para vocês aí tomarem as melhores decisões para investir com segurança e rentabilidade. Então, dia 15 de abril, 8 horas da noite. Então, o melhor programa para vocês se inscreverem nesse link, porque tem tudo a ver com a gente, é qual? iclmercado.com.br. Então, já se inscrevam, ativem o sininho e aí vocês vão ser lembrados dessa aula que vai ser, com certeza, incrível como sempre. E agora eu vou passar para os rolezeiros, porque, né, senão eu fico aqui tomando espaço do rolê e não quero. Guga Noblar e Roberta Garcia já estão prontos para receber vocês, vizinhos de cima aqui, entrego para eles. E amanhã eu estou de volta para falar de mais um episódio de Tarifa Fatal, que hoje não deu certo, mas aí amanhã eu já trago todas as novidades que saíram hoje também. Um beijão e até lá, pessoal! Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso: entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.